Voltamos, amores, e agora a gente vai fazer a nossa revisão de ciências, que, como tia Jerusa falou, também está na folhinha. Tenha sempre em mãos o marca-texto, tá? Porque a gente pode precisar. Vamos rever o que aprendeu. Temperatura do corpo dos animais. Quando você toca seu rosto, sente sua pele quente. Se você já tomou leite quando acabou de sair da vaca, percebeu que ele também é quente. De onde vem esse calor? Vamos ver. Os mamíferos e as aves são vertebrados que mantêm a temperatura do corpo sem depender da temperatura do ambiente. Penas e pelos ajudam a guardar o calor que o corpo produz. Já a temperatura dos peixes, anfíbios e répteis dependem da temperatura do ambiente. Se um lagarto tomar sol, a temperatura do seu corpo subirá. Se ele for para a sombra, a temperatura descerá, porque seu corpo não consegue manter o calor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aí, destacar esse último parágrafo que tia Jerusa acabou de ler, tá bom? Então, nós estamos falando de quê? De temperaturas homeotérmicos e psilotérmicos. Homeotérmicos são os mamíferos e aves que, independente do lugar, conseguem manter a sua temperatura corporal certinha. Já répteis, anfíbios e peixes, eles se adequam ao lugar em que eles estão. Se está quente, seu corpo vai se aquecer. Se está frio, seu corpo vai esfriar. Como está aí o exemplo do lagarto, né? Se ele ficar paradão lá no sol, né? Como a gente vê quando a gente vai, principalmente no jardim zoológico, que a gente fica lá procurando aonde eles estão, ele está lá imóvel, tomando sol. Então, ele está se aquecendo. Então, sua temperatura vai se elevar porque o ambiente está quente. Agora, se ele for para a sombra, quando está falando, como está falando, explicando aí, se ele estiver em outro lugar, né, que esteja mais frio, seu corpo também vai esfriar. Então, com essas informações, nós temos aí, os animais que conseguem manter sua temperatura corporal constante, sem interferência do meio, como os mamíferos e aves, eles são chamados de... Então, esse enunciado aí é importante. Então, a gente vai destacar também o enunciado. E vocês vão marcar aí, se ele é homeotérmico, psilotérmico ou heterotérmicos. A temperatura corporal dos peixes, dos anfíbios e dos répteis dependem da temperatura do ambiente. Vamos destacar esse enunciado também. Por quê? Porque em seguida vocês vão marcar e vão dizer como eles são. Se eles são homeotérmicos, psilotérmicos ou endotérmicos. Na segunda folhinha, nós temos aí, analise estas informações sobre os répteis. São animais de pele seca, coberta por escamas, por placas ou carapaças. Reproduzem-se pela postura de ovos em ambiente terrestre. Alguns deles, como os jacarés e as cobras, utilizam suas 4 patas para andar. Dessas informações que nós temos aí sobre os répteis, quais delas são verdadeiras? Vocês vão marcar aí, tá bom? Em seu desenvolvimento, os anfíbios apresentam 2 fases, correto? Uma de larva, que é aquática, e uma fase adulta, que ele vive na terra. Após sofrerem a metamorfose, eles passam à fase adulta. Então, nós vamos destacar aí esse enunciado, porque ele está trazendo informações sobre a metamorfose, né? Agora, quem é que passa pela metamorfose? Nós temos aí como exemplo alguns animais: cobra, tartaruga, sapo, galinha ou jabuti. Marque aí a resposta correta. Eu sei que você sabe. 5.
Alguns répteis têm habilidades incomuns de sobrevivência. Algumas espécies de lagarto, por exemplo, possuem caudas que podem se soltar quando eles são atacados. Ou seja, se o predador arrancar um pedaço de sua cauda, ela se regenera. Já os camaleões, um tipo de lagarto, podem mudar de cor para fugirem de predadores ou para se aproximarem de uma presa. É o que nós chamamos de camuflagem. Vamos destacar aí também todo esse enunciado, porque ele está falando aí de alguém, né? De algumas habilidades para sobreviver. Está falando também da camuflagem. Que tipo de animal pertence a esse grupo? Mamíferos, anfíbios, aves, répteis ou moluscos? Caprichem, façam com calma e eu volto já com as correções. Beijos!